Você sabia que os seus chakras têm virtudes? Você sabia que você pode estar bloqueando seus chakras com alguns comportamentos e sentimentos? Eu vou trazer hoje para você essa consciência sobre a responsabilidade que nós temos sobre o nosso comportamento para desempenhar o melhor desenvolvimento dos nossos chakras. A Cris Cali, terapeuta alternativa, holística, numeróloga, também trabalho com hipnoterapia, trabalho com facilitação de cursos e estou aqui para trazer para vocês essas informações que eu considero relevantes, porque esses dias eu tive uma pessoa que perguntou para mim: Cris, o que é o autoconhecimento? Aí eu comecei a pensar sobre isso, eu falei, uau, é uma excelente pergunta, porque a maioria das pessoas sabe que precisa, mas elas não entendem o que isso é, né? O que isso representa para elas, né? Então eu queria trazer um pouquinho dessa consciência para vocês, da necessidade que nós temos do autoconhecimento, porque muitas vezes a gente pula essa parte da vida porque ela é bem complicada, né? Fala assim, é tão complicado me entender, a gente mal consegue entender a vida, as coisas, como é que funcionam. Mas dificilmente a gente está olhando para a gente, porque a gente está sempre olhando para fora. Então dificilmente alguém vai conseguir fazer um autoconhecimento se ela não olhar para dentro dela e começar a olhar para ela como um ser integral. Então, independente da sua religião, da sua crença, o que eu vou trazer hoje para você é a oportunidade de você poder olhar para você um pouquinho mais além daquilo que você já conhece. Acho que a maioria das pessoas, né, em função do conhecimento da ciência, a gente sabe que tudo é energia. Ok, Cris, eu sei o que é energia. Energia é aquela que passa na tomada, que passa ali dentro dos fios. E eu vou dizer para você, ela é muito mais do que isso, né? Porque ela também pode estar no invisível. Quando a gente vê um microfone sem fio funcionando, ali também tem uma energia, né? Fazendo uma conexão para que aquilo possa funcionar. Então, quer dizer, a energia ela pode estar também de uma forma não perceptível. Então, vamos falar do nosso corpo que a gente conhece como corpo material, né? E a ciência hoje não conhece mais nada materialmente, porque foi descoberto que o núcleo do átomo também não tem mais aquela solidez que ela pensou que seria o princípio da matéria. Então, ali quando vai usando aquele microscópio que é mais potente, ele percebe que aquilo ali vai abrindo por um vazio cada vez mais, né? Que vai abrindo espaço. Então, quer dizer, a matéria, pela ciência, hoje, agora não existe mais. Então, o que é isso, né? É um conjunto de átomos, moléculas, células, que vai criando toda essa estrutura que a gente chama de formas. Então, começando a olhar nesse princípio, vendo que isso aqui é só uma roupinha que a gente está usando, né? Que o ser integral, o ser holístico, como é a forma que a gente, terapeuta, olha, a gente olha para esse ser que vai além da matéria. Ele tem corpos energéticos, né? Então ele é constituído de roupinhas, uma roupinha que fica dentro da outra, que fica dentro da outra, cada roupinha dessa dentro de uma dimensão específica. Então, para vocês entenderem, o corpo mental, que é a nossa mente, que vem todas as informações, ela está numa outra dimensão. Não tem essa parte não é o cérebro, né? O cérebro é uma estrutura física, então a gente tem a mente, que ela vai além do físico. Depois a gente vai para o corpo emocional, e aí para vocês verem como isso vai se desdobrando e também tem as frequências específicas. E quando a gente está falando assim de algo que muita gente já ouviu, mas também às vezes não entende, que são os chakras, que nada mais são no sânscrito do que a definição seria a roda, né? Onde ali está girando um centro de energia em movimento, e nós temos ali os mais estudados, que são os 7 principais. Então, esses 7 chakras principais, que estão em todos os corpos físicos, até nos animais também, em menor quantidade, mas hoje a gente vai falar somente do humano mesmo. Eu quero trazer para vocês essa consciência da importância de olhar para alguns bloqueios que a gente vai causando sem perceber, e faz toda a diferença quando a gente lembra desses detalhes, porque isso é o que permeia também a nossa vida, o nosso dia a dia, o que vai ali a gente consegue perceber aonde a pessoa está com bloqueio, aonde que ela está, o comportamento dela tá invertido, porque ela pode estar vibrando pouquinho, o chakra está vibrando em baixa rotação, ou ele pode estar vibrando em alta rotação. Então ele está no desequilíbrio.
Então ele precisa estar dentro de um processo do girar, dentro de um padrão, uma frequência certa daqueles chakras. Então, são os 7 principais, mas nós temos mais de 1000 pontos pelo corpo que podem ser considerados subchakras, né? Tem chakras secundários, terciários, e nós não vamos aprofundar nesse detalhe. Eu só quero falar um pouquinho da parte macro disso, ou pelo menos do resumo, para ajudar vocês a compreender de uma forma muito simples, muito clara sobre esse assunto, que precisa ser desmistificado e olhado as pessoas sempre nesse todo, para que a gente consiga acessar melhor onde estão os bloqueios daquela pessoa, poder contribuir, principalmente quando o terapeuta vai trabalhar essas pessoas, né? Por isso que hoje em dia os trabalhos energéticos têm funcionado muito bem para ajudar a harmonizar as pessoas, para ajudar elas a terem um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de discernimento sobre as coisas, um pouco mais de comportamento mais forte, mais dentro de um padrão desejável, né? Então, eu quero falar para vocês do primeiro chakra. Esse primeiro chakra, que é conhecido como a maioria das pessoas chama chakra básico, eu vou só chamar o nome dele esotérico, para que vocês também comecem a assimilar uma outra forma de ver isso, que eu achei super interessante, porque é uma forma mais simples da gente poder entender, decorar, sem precisar ter que decorar nomes tão complexos como às vezes tem por aí. Chame-o de chakra da terra. Esse chakra está basicamente ligado ao elemento terra. Então nós precisamos olhar sempre pelos elementos também. Não que eles estejam separados em si, porque a separação também é uma ilusão, né, das coisas, mas existem os elementos terra, fogo, ar, água, o éter, né? E aqui a gente vai ver alguns nominhos bem interessantes para esses chakras. Então vamos falar do primeiro, que é o chakra da terra. Então, o chakra da terra está ligado basicamente com a sobrevivência, nossa sobrevivência, como a gente vai viver nessa realidade, e é onde começa ali um maior percalço da humanidade ou das pessoas, porque uma das coisas que bloqueia esse chakra adivinha? O medo. Inclusive, é o temor, aquela coisa mais profunda do ser, né? Onde começa todo o problema do desequilíbrio da humanidade. Então, o que mais você teme? Qual é a coisa que você mais teme? Começa a fazer essa reflexão, porque isso pode te dar liberdade para esse chakra, te trazer muito mais equilíbrio, te trazer muito mais força, realização, porque ele é o chakra de realização também. Então, o que você teme? Traz essa pergunta para dentro de você e depois você vai fazendo esse exercício para você poder desbloquear esse chakra. E vamos agora ao segundo chakra, que é chamado de chakra da água, porque está ligado diretamente com esse elemento. Então, esse chakra, o chakra básico que eu esqueci de falar, o chakra da terra, ele fica lá embaixo, em cima do nosso pubis. E o chakra da água, ele fica 4 dedos abaixo do umbigo, essa região. Ele é responsável por todo o nosso prazer. Então, se a gente não tem esse chakra funcionando, o que vai acontecer? Muitas vezes a gente vai perder o prazer de viver, o prazer das coisas, o prazer de sair, o prazer de poder apreciar um bom relacionamento, essas coisas todas. E o que bloqueia esse chakra, adivinha? A culpa. Imagina, se toda a humanidade carrega um baita de um tabu sexual, porque começa na base da onde bloquearam o nosso chakra, né? Colocaram culpa na gente, né? Que a gente tinha pecado, que a gente tinha feito isso e aquilo. Então a gente já carrega um baita de um pecado nas costas. E também, imagina as coisas que a gente faz assim durante a nossa vida, que a gente considera de certo errado. Isso também gera o que na gente? Um baita de um bloqueio nesse chakra, que vai trazendo alguns entraves aí na nosso relacionamentos com as pessoas, porque ele também, por reger a água, está ligado basicamente com nossos sentimentos. Então imagina quanta confusão que a gente acaba tendo, e esse é um dos maiores calcanhares de Aquiles das pessoas, porque elas não têm noção do quanto é importante relacionar-se, e se esse chakra não estiver bem, essa parte do relacionar-se vai estar complicada, comprometida. Então vamos lá, pense nisso.
o que você sente culpa? Ou pelo que você sente culpa? Pelo que você sente culpa? Pense direitinho nisso, vê que consciência traz e libera tudo isso com alguma informação ali positiva que ajude você a liberar tudo aquilo que já foi, que já passou, que não tem ninguém colocando o dedo em cima de você para te culpar, para te condenar sobre o que você fez ou deixou de fazer, é só você mesma. Então libera isso para liberar o seu segundo chakra. E agora nós vamos falar do terceiro chakra, e esse também é um chakra super importante, que ele é o chakra do fogo. Ele fica em cima do estômago. É lá que nós temos um baita de um problema às vezes também, né? Quando a gente gera ali algumas ações que não são muito boas e pega normalmente o nosso estômago. Ele é responsável pela gordura. Então muitas pessoas acabam ganhando peso por causa da descompensação desse chakra, por não saber lidar com algumas questões e até por querer se proteger das pessoas, das situações ou lá de fora. Então vai criando essa capinha de proteção, essa gordura. E uma das coisas que bloqueia esse chakra, adivinha? Se você é de toda reprimida, se você está com vergonha, é porque está pegando esse chakra. Você está literalmente travando esse chakra. Se você for uma pessoa totalmente tímida e envergonhada. Então, cuidado com esse tipo de comportamento. Solta, libera, deixa ir. E pensa o seguinte, o que mais te envergonha? Pensa nesse tipo de pergunta porque ela vai trazer uma consciência para você, vai trazer uma informação que pode te salvar, pode te liberar, pode ajudar a libertar esse chakra do bloqueio dele. Então, o que mais está dentro de você, né? Qual é o seu maior desapontamento, né? Que tem ali dentro de você? O que é que realmente fez você se envergonhar tanto assim? Ou desapontou algumas pessoas? Né? Pensa nisso e libera esse chakra. E vamos agora para o quarto chakra, o chakra do ar, onde ele fica bem aqui no nosso coração. Ele é responsável pelo quê? Todo mundo sabe, né? Aqui pelo menos é mais fácil da gente saber interpretar. É o amor. Então, o que bloqueia? Muita gente fala assim, o ódio. Né? O ódio bloqueia logo tudo. Não bloqueia só o coração, ele bloqueia logo tudo. Mas tem uma coisa que faz o nosso coração ficar pesado. Tem uma coisa bem mais assim, que trava todo o fluxo do nosso amor. É o pesar ou a tristeza, como vocês quiserem chamar. E essa tristeza, né, essas mágoazinhas que a gente vai guardando dentro de nós, né, vai criando aquelas feridinhas, vai criando aqueles bloqueiozinhos que não deixa a gente acessar esse amor que está dentro de nós, que nós somos, para poder doar ou, né, passar ali abençoando todas as pessoas somente por a gente existir. Então, qual é a sua maior amargura? Pensa nisso. O que é que realmente causa essa dor em você? Porque você permite que ela ainda esteja aí, né? Então, solta isso, se liberta, né? E se não souber como, procure ajuda, porque isso é muito importante, porque isso é a causa de muitas pessoas, às vezes, se suicidarem, muitas pessoas desistirem da vida, entrar em depressão. Então, é algo realmente a gente pensar e não omitir, não esconder de si mesmo essas situações emocionais. Como eu falei, procure ajuda, que isso vai ajudar bastante a você poder se libertar disso, tá bom? O quinto chakra é o chakra do som. Por que é o chakra do som? Porque ele fica aqui, ó, na nossa garganta. Então, ele é responsável, sabe pelo quê? Pela verdade. Então, agora eu tenho certeza que você vai cair da cadeira. Porque se você mentir, você vai travar esse chakra. Ele foi feito para falar somente a verdade. Se você fala mentira, o que acontece? Trava o chakra também. E uma das coisas que as pessoas não têm consciência é que elas mentem para elas. Elas mentem o tempo todo para elas. E o que você não quer ver? E o que você não quer reconhecer em você? Qual talento que você não quer reconhecer? O que as pessoas te elogiam e você não aceita? Né? Então, olha para isso e permita-se
aceitar a verdade de quem você é, do que você veio para ser, do que você realmente tem de aí de potência que você ainda não aceitou, porque a gente fica tentando achar o errado de nós e a gente fica muitas vezes com medo de se autovalorizar, achando que a gente é egoísta, arrogante, essas coisas. E não, a gente precisa realmente se reconhecer, a gente precisa se colocar primeiro, a gente precisa se amar. E isso não é querer ser egoísta, não é querer ser errado, não é querer ser maior, prepotente, muito pelo contrário. É entrar dentro de um autoconhecimento, de perceber-se como um ser de luz que vai contribuir com todas as pessoas à sua volta. Né? Isso é só para você, você não precisa gritar para o mundo, você não precisa colocar no outdoor, não precisa fazer nada disso. É só esperar e aceitar, né? Essa pessoa maravilhosa que você é. Porque você é luz, por isso que eu falo, seres de luz. Então agora vamos para o 6º chakra. E esse é o chakra da luz. E é onde ele fica? Aqui, ó, no nosso 3º olho. Tá vendo aqui no centro da testa, né? Na verdade, já tem até 2 pontinhos, temos um aqui e um outro aqui. Então, junta os dois, forma um chakra aqui. E a partir, né, dessa junção, a gente tem uma percepção aqui para o nosso campo e é onde a gente capta também os insights. Então, ele é responsável pelos nossos insights. Então, quanto mais desbloqueado ele está, mais a gente tem essa percepção de olhar além do véu, além da ilusão. Então, o que é que bloqueia o nosso chakra da visão, o nosso chakra da luz? É Maya, ou é a ilusão, aquilo que foi criado pra gente, né? Vamos chamar o faz de conta. Então, enquanto a gente não entende, né, toda essa matrix, né, e vê dessa forma, a gente achar que essa realidade ela é total, real, e a gente achar que é só isso, a gente está ali bloqueando esse chakra. Então, ele não permite a gente ver a luz, ver a luz nas coisas, ver a luz nas pessoas, ver a luz em tudo, ver tudo como uma bênção. Mesmo dentro do pior, conseguir ver luz ali. Então, será que seu chakra está desbloqueado? Será que você está conseguindo ver luz nas coisas? Então, a maior ilusão deste mundo, uma das maiores ilusões, é a separação. Achar que nós estamos separados das pessoas, das coisas, do mundo, da natureza. Isso é uma grande ilusão. Então, quando o homem começa a disputar, né, poder, fazer assim competições, né, políticas ou sei mais o que, então ali a gente vê uma grande situação acontecendo de separação, porque as pessoas se veem como rivais. Isso dentro das empresas, dentro dos locais, sei lá, no mais diverso possível, até dentro de religiões, tem tudo tem, em todo lugar tem esse nível de competição, onde as pessoas ficam ali, né, discutindo umas com as outras, seus pontos de vista, um querendo empurrar no outro, relacionamentos, dentro de família. Então, enquanto a gente viver nessa separação, vendo a vida dessa forma, a gente está ali, ó, com o nosso 3º chakra, nosso 3º olho bloqueado, fechado. Então, a gente precisa perceber, né? Quanto que eu estou conectado com as pessoas, quanto que eu estou conectado com a natureza, quanto que eu estou conectado com a vida. Então, perceba isso quando você faz essa pergunta, o que vem para você disso? Para você tomar consciência daquilo que você está separando, daquilo que você está bloqueando o seu chakra. E o 7º chakra, que é o chakra do pensamento, fica bem aqui nessa coroinha aqui no meio da nossa cabeça, e ela tem que abrir também. Então, ela fica nessa região e ela traz o que? A absorção da energia cósmica para a gente, né? Por aqui que a gente recebe toda a energia cósmica, ela entra por aqui. Então, ela é responsável por captar essa energia cósmica. E o que faz, então, bloquear esse chakra? São todas as nossas ligações, fiozinhos que a gente tem, terrenas, né? Todas as ligações terrenas. Então, enquanto eu estou presa aqui nessa matéria, por isso que muitas pessoas que partem para o outro lado acabam, às vezes, sofrendo, porque elas ficam ainda muito apegadas aqui, elas ainda não se liberaram dos apegos de pessoas, de coisas, de situações, e é porque elas estão ainda com os chakras dela fechados. O dia que uma pessoa sair daqui dessa realidade e para uma outra dimensão, não importa qual,
e ela não tiver mais apego nessa realidade, ela tá, né, tá com o chakra dela funcionando perfeitamente. Então não fica presa aqui nem a pessoas nem a situações, ela tá livre. Isso é liberdade. E é a maior liberdade para o ser humano poder ter essa consciência, porque nós todos podemos sim estar livres, sem apegos. Nós podemos amar todo mundo e o amor é livre. Então, o que ou quem prende vocês nessa realidade? Pararam para pensar nisso? Quanto que a gente está apegado a situações, coisas, pessoas, né? Então é essa consciência que eu trago para vocês hoje de autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele começa nesse nível e depois ele vai se aprofundando a nível comportamental, a nível emocional, e a gente vai vendo ali como a gente funciona, porque ninguém é igual a ninguém, nós somos uma individualidade do todo, temos ali um nome, uma data de nascimento que nos individualizam. Então ali começa todo um trabalho de olhar para dentro, de olhar para si, de se reconhecer, de começar a se enxergar, de também de vez em quando fazer o espelho daquilo que a gente não enxerga. Fazer o espelho, né? Porque se eu estou olhando no outro, aquilo é meu. Tanto as qualidades que eu olho no outro, quanto os defeitos que eu olho no outro, tudo é meu. Então, o que mais é possível para fazer esse autoconhecimento? Eu deixo aqui então para vocês esses momentos de consciência sobre isso, para vocês entenderem então essa importância dos chakras e suas virtudes, e o quanto é importante a gente mudar comportamentos, forma de pensar. Porque a gente mudando a forma de pensar, nós mudamos toda a nossa realidade. E a gente tendo esses chakras fluindo como rios, né, que se interligam, quando a gente entra para um espaço de liberdade, onde a gente abre todos os nossos chakras, tudo funcionando perfeitamente, a gente vira um ser de luz. E aí começa a contribuir de verdade com essa realidade. A nossa vida também começa a ficar um pouco mais leve, um pouco mais com sentido, ela começa a ser verdadeira, porque nós fomos criados para isso, para viver essa vida em harmonia, em paz, em amor. E é isso que eu desejo para vocês. Uma vida repleta de paz, de amor, de harmonia, de alegria. E se você gostou, se inscreva no nosso canal, já aperta lá o curtir para ajudar nosso canal. E o que mais é possível, compartilha com seus amigos para ajudar a gente, tá bom? Chegar com essas informações para mais pessoas. Então é isso, fico por aqui e logo mais teremos novos temas para vocês. Ó, beijo de luz, até mais!